Olá! Hoje é a segunda aula do curso de Política e Gestão Ambiental Municipal, oferecido pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas, em parceria com a Escola de Governo, a EGDS, e a Escola Legislativa, a ELECAMP. E hoje a nossa aula é sobre Campinas e o meio ambiente. Então eu vou trazer para vocês um pouco dos nossos recursos naturais, um diagnóstico sobre a situação dos mesmos e também qual é a perspectiva de melhora por meio dos programas ambientais estabelecidos no nosso planejamento. Eu sou a Ângela Cruz Guiral, eu sou bióloga e estou há 12 anos na Secretaria Municipal do Verde e estou como diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável. Então, sobre Campinas, a gente tem uma população de mais de 1 milhão de habitantes, distribuída em 796 quilômetros quadrados, mas a nossa taxa de urbanização é de 98%. Campinas, ela é a sede da região metropolitana de Campinas, formada por 20 municípios, entre eles Indaiatuba, Montemor, Hortolândia, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Santa Bárbara e Engenheiro Coelho. Situa-se então no estado de São Paulo. Então eu vou contar um pouco para vocês como foi feito o diagnóstico e o planejamento ambiental desde 2013, mais focado, pensando então nos nossos recursos hídricos, no saneamento básico, nas nossas áreas verdes e nas nossas áreas protegidas também, além da educação ambiental. A partir de 2012, a Secretaria do Verde coordenou a elaboração de alguns planos ambientais focados, então, no levantamento de um diagnóstico rico sobre os nossos recursos naturais, feito principalmente a partir, então, da leitura técnica com dados de campo, referências bibliográficas, dados secundários, imagens de satélite, levantamento de outras pastas também, de outras secretarias da administração. E aí, então, todo esse primeiro levantamento, essa leitura que a gente chama leitura técnica, ela foi compartilhada com a comunidade, por meio de oficinas, audiências públicas, questionário online, consultas públicas, apresentação e participação dos conselhos ambientais, como o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o CONDEMA, o Conselho Gestor da APA, da Área de Proteção Ambiental, CONGEAPA, então o que a gente chama de leitura comunitária. Feitas essas duas etapas, então é consolidado esse plano, então a partir dessas duas leituras, e aí esse plano, ele então estabelece para cada plano programas e metas bem delineadas, praticamente com um horizonte de 10 anos, com uma revisão a cada 5 anos do andamento desses programas e metas, para a gente olhar e ver se o curso está sendo correto ou se a gente tem que desviar o caminho e repensar ali o que foi proposto, sempre visando então uma melhora da qualidade ambiental em cima do foco principal de cada plano ambiental. Bom, qual é esse plano ambiental? Então, foram elaborados desde 2012, como eu disse para vocês, alguns planos. Quais são eles? O Plano Municipal de Saneamento, que foi instituído via Decreto Municipal em 2013, o Plano Municipal do Verde, instituído também por decreto em 2016, visando aí a melhora da qualidade e distribuição das nossas áreas verdes, o Plano Municipal de Recursos Hídricos, também instituído por decreto em 2016, visando então a melhora da qualidade e quantidade de água, o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Campinas, uma unidade de conservação de uso sustentável, que foi instituído por portaria da Secretaria do Verde em 2019, e o Plano Municipal de Educação Ambiental, instituído por lei também em 2016. Todos esses planos, eles são instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, que vai ser objeto da aula 3 e que visam, então, a melhora da nossa qualidade ambiental. E a política, ela foi instituída recentemente, em junho de 2020, por meio de uma lei municipal. Então agora eu vou trazer para vocês um pouco do nosso território, para vocês se situarem, entenderem aonde estão distribuídos, qual a quantidade de bacias hidrográficas, de recursos hídricos, qual a situação dos mesmos que a gente tem aqui na nossa cidade. Bom, então, pensando agora nos recursos hídricos, Campinas possui 6 bacias hidrográficas, a Bacia do Capivari-Mirim, a Bacia do Rio Capivari, Bacia do Ribeirão Quilombo, a Bacia do Ribeirão Anhumas, do Atibaia e a Bacia do Rio Jaguari, que faz divisa aqui, principalmente com a cidade de Pedreira. Bom, acho que é legal a gente dar uma situada nesse mapa, então eu vou trazer aqui alguns elementos de localização. Então, na Bacia do Capivari, a gente tem aqui principalmente o aeroporto de Viracopos, e é onde a gente faz divisa com a cidade de Indaiatuba. Bom, a região do Capivari
ela é, né, a da Bacia do Capivari, é onde a gente tem principalmente o distrito do Campo Grande e do Ouro Verde. E aqui a gente tem a cidade de Hortolândia e Montemor. A Bacia do Ribeirão Quilombo é onde a gente faz divisa ali com o distrito de Barão Geraldo, a área das fazendas Santa Elisa, do Instituto Agronômico de Campinas, da Fazenda do Exército, Fazenda do Chapadão. E faz divisa aqui com o município de Paulínia. Bom, a Bacia do Ribeirão em Umas, ela pega a nossa principal região aqui central da cidade e também a região parcialmente de Barão Geraldo e a região do Taquaral. A Bacia do Rio Atibaia, principalmente, engloba o distrito de Souza, Joaquim Egídio, de Carlos Gomes, Gargantilha, faz divisa aqui o Rio Atibaia com o município de Jaguariúna e, por fim, a gente tem uma pequena porção aqui da Bacia do Rio Jaguari, que é uma área praticamente toda rural. Bom, esse mapa, então, além de ele trazer para a gente a distribuição das nossas bacias hidrográficas, ele traz também os pontos de nascentes, que são todas essas bolinhas azuis aqui que é possível visualizar no mapa, e os nossos recursos hídricos. Além disso, a gente tem uma subdivisão em 30 microbacias, que para a gente pensar em planejamento, essa unidade territorial, ela acaba sendo mais interessante, né, quando a gente está discutindo e pensando em planejamento. Então aí a gente tem não 6 bacias, mas 30 microbacias. Bom, trazendo aqui novamente os nossos recursos hídricos e as nascentes, foram mapeadas por meio do Instituto Geográfico Cartográfico mais de 2.300 nascentes, né? É lógico que esse é um levantamento estimado, mas é o que a gente utiliza hoje como uma base para todo o nosso planejamento e as diretrizes estabelecidas. Bom, acredito que muitos de vocês já escutaram falar sobre as famosas APPs, que são as áreas de preservação permanente. O que são essas áreas de preservação permanente? São áreas estabelecidas no Código Florestal, uma lei federal de 2012, né, que foi atualizada em 2012, e que ela estabelece principalmente uma proteção na margem dos cursos d'água e das nascentes. Geralmente é uma faixa de proteção do que a gente costuma chamar de mata ciliar, que fica então praticamente 30 metros de cada lado do curso d'água, do rio, e das nascentes 50 metros num raio, né? E aí, quando a gente mapeia e identifica a situação das nossas áreas de preservação permanente, pensando se elas estão ou não com uma cobertura vegetal, se essas áreas de preservação permanente estão tendo a sua função, né, efetiva ali de proteção do curso hídrico, pensando na conectividade entre fragmentos de vegetação natural, a gente observa uma realidade que a princípio nos assustou bastante. Por quê? A gente tem 70% das nossas áreas de preservação permanente degradadas, ou seja, sem cobertura vegetal. Apenas 30, que são essas áreas que estão em verdinho aqui, que é possível vocês verificarem, são as áreas em que a gente está em conformidade com o Código Florestal, ou seja, possui ali uma cobertura vegetal nessa faixa de 30 ou até 50 metros, dependendo da largura desse curso d'água. E aí, então, a partir desse cenário, é quando a gente identifica aí a necessidade de estabelecer quais são as áreas prioritárias para essa restauração florestal, para a restauração dessa mata ciliar, né? Então, esse já foi um grande indicativo do que a gente deve fazer, pensando, então, no cumprimento não só da legislação, mas também da necessidade, de fato, da restauração florestal nessas áreas. E aí, quando a gente também analisa outros elementos naturais, como a declividade, o tipo de solo, as áreas de preservação permanente e as planícies de inundação, ou seja, aquelas áreas em que naturalmente, em algumas épocas do ano, elas podem ou não, né, se encharcar, né? São aquelas áreas em que, dependendo da cheia do rio, ela acaba umedecendo aquele território, aquele terreno, né, na verdade. Então, a gente fez um cruzamento dessas informações e o que a gente chamou da fragilidade hídrica do nosso território. Então, quais são as áreas mais frágeis, né? E aí, naturalmente, a gente identificou aqui que são aquelas áreas em que a gente tem a maior quantidade de rios, de cursos d'água do nosso território. Essa é uma porção em que a gente está em cima de um embasamento cristalino, onde a gente tem com falhamentos e rochas fraturadas, por onde a água circula e aflora com maior facilidade. Então, é onde a gente tem a nossa principal área de recarga, e não é à toa que a gente tem aqui, então, a nossa maior unidade de conservação, que é a APA de Campinas, que ocupa praticamente 1/3 do nosso território e que foi criada em 2001,
justamente, né, pensando muito na proteção dos recursos hídricos e na produção de água que essa porção do território ela traz. Mas aí, essa capacidade de armazenamento das águas, ela também está intimamente relacionada ao manejo adequado desse solo e à cobertura ou não de vegetação. Então, se a gente olha, voltando aqui no mapa das áreas de preservação permanente, a gente vê que é uma área em que ainda precisa de muito esforço aqui na restauração florestal das áreas de preservação permanente. Bom, então, e aí é importante destacar que a maior potencialidade em produção de água do município, ela encontra-se então nessa situação muito alta de fragilidade e aí ela merece toda uma atenção nossa diferenciada, né? Então ela tem que se destacar aí por justamente ser uma área frágil do nosso território. Bom, uma outra análise que foi feita dentro do Plano Municipal de Recursos Hídricos é o Índice de Produção de Água. Então aqui a gente fez uma análise da densidade hidrográfica e da densidade de drenagem. O que significa isso? A densidade hidrográfica é uma relação que a gente faz entre o número de rios, né, ou os cursos d'água, ou canais, como cada um costuma chamar, com a área dessa bacia hidrográfica. Então, qual o número de rios que a gente tem, né, em relação a toda a área dessa bacia? Então, isso é o que a gente chama de densidade hidrográfica. E também tem a densidade de drenagem, ou seja, quando a gente faz a relação entre o comprimento desse rio e a área dessa bacia. Então, quando a gente faz uma junção dessas duas densidades, a gente consegue ver quais são os pontos de maior produção de água. E aí, então, esse mapa traz por microbacia, né, num índice aqui do mais claro de muito baixo para o azul mais escuro de um índice maior de produção de água. A gente traz de novo o destaque aqui para essa região do nosso município na bacia do Rio Atibaia, na APA de Campinas, né? Principalmente aqui essas bacias 21, 21, 25, 26, mas também a gente tem uma bacia com destaque aqui de produção de água no índice médio, mais voltada na bacia do Rio Capivari. Bom, uma outra análise que também foi feita no Plano Municipal de Recursos Hídricos foi o índice de criticidade às demandas quantitativas. O que isso significa? Bom, significa que a gente fez, então, uma análise em relação à água que é captada, né, em que há autorização para essa captação dos recursos hídricos, em relação ao que é despejado, né, quais são os efluentes autorizados e que são despejados, então, no curso d'água. Bom, então, quando a gente faz essa relação entre a demanda do que se retira e do que se despeja de recurso hídrico, a gente identifica aqui que tem algumas situações em que são mais graves, né? Então, essa conta não fecha. Bom, então, se a gente for olhar aqui o índice que foi criado, a gente tem uma muito baixa criticidade no verde mais escuro e uma alta criticidade, muito alta, no que está mapeado como vermelho. E aí a gente tem uma única microbacia aqui, que é a 20, em que é necessário, então, um olhar do poder público focado principalmente para essa microbacia, mas a gente também tem aqui na bacia do Capivari e Capivari-Mirim, bacias com alta criticidade e média criticidade. O restante do município a gente tem uma situação aí em que não é tão alarmante em relação a essa captação versus o que é outorgado, né, os lançamentos que são outorgados. Bom, mas aí da onde vem a nossa água? A gente já, né, para beber praticamente. Então a gente já identificou, já conheceu aqui no nosso território quais são os principais pontos de produção, né, quais são as microbacias em que existe uma maior produção natural de água, mas a nossa captação ela vem principalmente de dois pontos. Um deles, em que a gente capta praticamente 5% de água que a gente utiliza, que é na bacia do Capivari, que é essa estrelinha aqui em verde, mas 95% da nossa água vem desse ponto de captação aqui no Rio Atibaia. E qual que é o consumo de água urbano, né, quando a gente pensa aqui na nossa distribuição do território, por essa demanda de água? Então, qual é a região em que a gente tem o maior consumo? Bom, então o maior consumo a gente tem aqui na bacia do Rio Capivari, né, não obstante onde a gente tem, acho que a maior população do município, seguido então da bacia do Ribeirão Anhumas, depois da bacia do Quilombo, do Rio Atibaia e, por fim, do Capivari-Mirim e Jaguari, que nem entraram na conta porque são áreas rurais e que não é abastecida, então, pelo serviço de abastecimento de água do município, feito pela Sanasa. Um outro levantamento que foi feito foi em relação, então, aos pontos de captação de água subterrânea,
que estão provavelmente num raio entre 500 metros ou 1.000 metros de uma área contaminada, principalmente por derivados de petróleo. Bom, e aí então a gente consegue ver nesses pontinhos aqui e nos raios, primeiro de 500 e de 1.000 metros, quais são os pontos em que a gente tem retirada aí de água autorizada, né, principalmente por poços, em que estão nesse raio de áreas contaminadas, né. Se a gente olhar todos esses pontinhos aqui, então são os poços outorgados, mas alguns deles estão nessas áreas. Se a gente tem 152 poços, principalmente no raio de 500 metros e mais 82 poços no raio de 1 quilômetro. Então, significa que a gente está tirando água, né, de um local em que tem algum tipo de contaminação. Então, também é um fator aí alarmante que a gente tem que tomar muito cuidado e entender o que deve ser feito, então, para pensar em mitigar esse tipo de situação. E aí também um outro potencial risco aí dos nossos recursos hídricos de contaminação são por meio dos acidentes no transporte rodoviário, né? Então a gente tem aí alguns transportes de carga de produtos perigosos e quando eles estão passando pelas principais rodovias do município, eles estão cortando também os nossos cursos d'água. E aí então a gente tem algumas situações que chamam a atenção. Então foi feito um levantamento aqui do número de acidentes com esse tipo de carga nas principais rodovias, e aí Campinas é cortado então, né, para a gente se situar aqui, pela rodovia Zeferino Vaz, que vai para Paulínia, para Adhemar de Barros, que vai para Jaguariúna, a rodovia Dom Pedro, aqui que vai para Atibaia, que a gente tem a rodovia Bandeirantes, Santos Dumont, e aqui a jornalista Aguirre, que vai para Hortolândia, e também a rodovia Anhanguera. Ou seja, Campinas está cortada aí pelas principais rodovias do estado, e que esse tipo de carga, né, naturalmente acontece. Mas aí quando a gente tem um índice alto desse tipo de acidente, né, com essas cargas, próximas a, por exemplo, o nosso manancial aqui, ao nosso ponto de captação de água, aí a gente tem que ficar em alerta e entender quais são as medidas também que devem ser tomadas para a gente evitar uma contaminação, principalmente do ponto em que a gente capta água para beber, para o nosso consumo. Então, quando a gente faz o cruzamento aí do número de acidentes, né, nas áreas em que são mais sensíveis do ponto de vista aí do nosso abastecimento de água, né, para o nosso consumo, a gente identificou que principalmente aqui na rodovia Dom Pedro, né, próximo ali ao ponto de captação da Atibaia, é o local em que a gente tem um risco desse tipo de acidente, um alerta maior, né, no que a gente considerou aí numa escala de médio, alto ou muito alto risco, ele é muito alto. E aí a gente vê também que ao longo aqui da rodovia dos Bandeirantes, esse tipo de risco, ele também vai de alto a muito alto. Bom, ok, então a gente tem um monte de informação e quando a gente começa a cruzar todo esse tipo de informação, o que a gente chamou de fragilidade socioeconômica, o tipo de cobertura vegetal, a fragilidade hídrica, que foi aquele mapa que eu mostrei para vocês logo no começo, a gente fez uma análise, então, desses 3 fatores e distribuiu eles, então, pelas 30 microbacias do nosso território. E aí a gente entendeu quais são as microbacias em que elas têm uma pressão sobre os recursos hídricos maior. Então, numa escala ali de muito baixa, começando pelo verde escuro, até muito alta no vermelho, a gente tem 2 bacias, que é a bacia 6 e a bacia 12, em que a gente tem uma pressão sobre os nossos recursos hídricos muito maior do que outras, como por exemplo a microbacia 2, a 22, a 23, em que essa pressão é menor quando a gente avalia então se essas áreas estão com cobertura vegetal, o tipo de solo, a declividade, a cobertura vegetal das áreas de preservação permanente também e uma fragilidade socioeconômica desses espaços. Bom, a gente tem também 3 microbacias com uma condição de pressão média dos recursos hídricos, e algumas microbacias como a 9, a 13, a 20, 19, 26 e 30 numa condição de média pressão sobre os nossos recursos hídricos. Bom, então esse é um cenário, né, é uma fotografia que a gente tem das nossas microbacias em 2016. Bom, ok, mas e aí, o que a gente consegue fazer com algumas medidas e através daqueles programas e metas que eu disse no começo aqui da nossa aula, pensando então na melhora dessa, né, de diminuir então essa pressão sobre os nossos recursos hídricos. E aí a gente estabeleceu aí um cenário possível até 2026, em que a gente consegue minimizar um pouco essa pressão. É claro que a gente não consegue deixar todo o nosso município verdinho com uma pressão aí praticamente muito baixa, mas a gente consegue
praticamente equacionar aí a pressão da microbacia muito alta, ou então a gente consegue manter só uma, que é a microbacia 6, porque realmente é muito difícil a gente mudar o cenário que existe nesse território para uma pressão aí menor que média pressão, certo? E como que a gente vai fazer isso? Bom, por meio de um zoneamento, né, além de alguns programas. Então, foram definidos dentro do plano de recursos hídricos também algumas zonas, né? Então, uma zona de proteção e recuperação dos nossos mananciais superficiais, ou seja, essas bacias aqui, essas áreas praticamente definidas e pintadinhas aqui em azul, são as áreas em que a gente tem que ter um olhar aí voltado principalmente para os pontos de captação, né? Então, para a produção de água nesse local, pensando naquela questão dos acidentes com cargas perigosas, próximos aos nossos pontos de captação. Então, aqui foram estabelecida uma zona especial. Bom, e aí a gente tem algumas áreas estratégicas também com medidas específicas para cada uma. Então, a gente tem aqui a área que a gente chamou de recuperação das cabeceiras do Ribeirão Quilombo, que é praticamente, então, dentro do Instituto Agronômico de Campinas, né, na Fazenda Santa Elisa e da Fazenda do Exército, da Fazenda do Chapadão, pegando também um trecho aqui da Mata de Santa Genebra, em que a gente, então, estabeleceu uma zona especial. Bom, além disso, a gente também tem as áreas em verde, que são aquelas voltadas para a produção de água, e a proteção de mananciais de abastecimento de Indaiatuba, em que a gente tem aqui que tem um esforço diferenciado, uma vez que a gente não pode lançar nenhum tipo de efluente no rio Capivari-Mirim, já que ele abastece o nosso município vizinho, que é Indaiatuba. Então, essas são as áreas estratégicas, né, para a gestão dos nossos recursos hídricos, estabelecidas, então, por decreto municipal. Agora vamos conhecer, então, qual é a situação da nossa vegetação natural em Campinas. Então, foi mapeado, desde 99 a gente vem mapeando e conhecendo, então, quais são os nossos fragmentos de vegetação natural, quais são as fitofisionomias, se a gente tem floresta estacional, Mata Atlântica, se a gente tem cerrado, né, conhecendo um pouco do nosso território, né, mais fortemente desde de 99, e esse último levantamento, que é de 2014, é onde a gente, então, tem uma situação em que praticamente 11,5% do nosso território é coberto por floresta, né, por fragmentos de vegetação, que a gente chama de vegetação natural, distribuídos aí em 9,46 mil hectares, o que corresponde a 87,7 metros quadrados de áreas verdes por habitante. Bom, então, quando a gente olha esse índice, a gente pensa, nossa, Campinas tem um índice alto, né, de áreas verdes. Ok, temos, mas e aí, né? Qual é a situação dessa vegetação? Ela está fragmentada, não está? Está conservada? A que se destina? Qual é o acesso a esses espaços? A população pode usar, não pode? Tem um olhar mais voltado para a conservação ou um uso mais social, como um parque? Bom, então a gente fez todas essas análises dentro do Plano Municipal do Verde, mas só de olhar esse mapa aqui eu já posso trazer algumas informações para vocês. Bom, então, se a gente olhar toda a nossa vegetação, raramente a gente tem um contínuo entre elas, né? Uma conectividade entre esses espaços. Então, a nossa vegetação ela se encontra numa situação de fragmentação, né? Então, a gente tem muitos, mas pontinhos muito separados um do outro, com áreas relativamente pequenas. Praticamente apenas 2 fragmentos nossos têm mais de 200 hectares, que é a Mata de Santa Genebra, que é uma unidade de conservação federal, né? E a Mata Ribeirão Cachoeira, que fica em Sousas. O restante dos nossos fragmentos são menores que 100 hectares. Bom, mas olhando para o mapa, a gente também tem uma área aqui bem grande, que é o Parque Ecológico. Mas ela é uma área que a gente não tem ali só uma floresta em pé, né? Então ali é um espaço, tem campo, tem mata, tem um espaço ali para lazer. E aí então a gente tem que entender a diferença entre, por exemplo, a Mata Ribeirão Cachoeira e o Parque Ecológico, né? Então, para isso a gente fez 2 análises dentro do Plano do Verde, o que a gente chamou de áreas verdes com uma função mais social e o que a gente chamou de áreas verdes com uma função predominantemente ecológica, já que as duas trazem benefícios, né, tanto para o social quanto para o ecológico. Mas foi uma forma da gente identificar e conseguir trabalhar ali num diagnóstico mais assertivo aí para o que a gente quer para esses espaços. Olhando então só para as nossas áreas verdes com uma função predominantemente social, a gente fez um levantamento em que
Campinas possui 26 parques e bosques públicos, ou seja, espaços ou fragmentos, né, áreas em que a gente tem a possibilidade da comunidade acessar para atividades de lazer, como, por exemplo, o Taquaral, que durante o levantamento que a gente fez no Plano Municipal do Verde, a gente identificou que é a área mais visitada pelos munícipes, seguido, então, do Bosque dos Jequitibás, né, que é uma área aí tradicionalmente conhecida, acho que por todos nós, e que já existe aí, então, há muitos anos, e um fragmento dentro da nossa região central. Bom, recentemente, os últimos parques e bosques criados no município é o Parque Ecológico Dom Bosco, no Vida Nova, e também o Parque Luciano do Vale, na região da Vila União. Então, se a gente for pensar, dentre todos os fragmentos que eu mostrei no mapa anterior, só 26 deles são espaços em que são abertos aí para a comunidade, para que a gente possa frequentar e fazer práticas de esporte, de lazer, né? Além disso, a gente pode citar também outros parques e bosques tradicionais aí da nossa cidade, como o Bosque dos Alemães, o Bosque dos Italianos, na região do Guanabara. Ali a gente tem claramente fragmentos de vegetação, né? Então a gente tem praticamente uma quadra ali de uma floresta conservada, mas que é aberta ali para um passeio, para uma trilha, para um parquinho. Mas, como eu disse, a gente também tem situações como o Parque Ecológico, em que a gente tem um espaço ali muito maior, mais aberto, com árvores mais espaçadas. Bom, então essa foi uma primeira análise que a gente fez, identificando então aonde estavam esses espaços. E se a gente olhar aqui no nosso mapa, a gente um mapa de 2014, 2015, em que a gente fez um recorte, então, das unidades territoriais básicas, que são as UTBs, são áreas um pouco maiores do que as unidades do censo do IBGE, né, mas é uma unidade de planejamento urbano que era utilizada até então nos planos diretores do município. E aí, então, a gente só distribuiu essas áreas verdes para a gente identificar, primeiramente, quais são essas unidades, esses UTBs, em que a gente tem um maior número ou maior área desses espaços que são de acesso à população, à comunidade. A gente excluiu, então, dessa análise as áreas rurais, então a gente não tem esses espaços nas áreas rurais públicas, né, esses parques e bosques públicos, então ficou só dentro do nosso perímetro urbano, dentro, então, dessa análise que a gente fez das UTBs. E aí, então, será que essa distribuição das nossas áreas verdes sociais, elas estão compatíveis com a demanda que a gente tem por esses espaços, né? Então, se a gente for olhar, né, a gente fez uma análise aqui do índice de áreas verdes sociais, então, lembra que eu falei que Campinas possui 87 metros quadrados de área verde por habitante? Quando a gente faz esse recorte, pensando, então, só nessas áreas que são acessíveis, esse índice ele cai para 6,7 metros quadrados de área verde social por habitante. Então, a gente consegue, né, só aí observar uma discrepância em relação a essa distribuição. E quais são as unidades territoriais básicas em que a gente tem um déficit ainda maior desses espaços, né? Então, quando a gente coloca o número de habitantes por cada unidade territorial básica e a área, né, verde social que a gente possui dentro de cada uma delas, a gente já consegue ver aí que a gente tem lacunas e algumas situações bem sérias. A maioria das nossas áreas, né, das nossas unidades aqui administrativas de planejamento, elas praticamente possuem um índice nulo. A gente não tem nenhum tipo desse espaço. Lógico, eu não estou considerando aqui as nossas praças, né, que a gente possui em maior quantidade dentro dos bairros, mas esses espaços maiores, né? Então, a gente consegue ver, então, claramente a ausência desse tipo de espaço, né, das áreas verdes sociais, mas a gente tem alguns pontos que chamaram a atenção. Então, por exemplo, aqui novamente citando o Parque Ecológico, essa UTB, ela mostrou pra gente aqui um índice muito alto, mas por quê? Porque praticamente o parque ele ocupa toda aquela UTB e a gente tem pouquíssimas pessoas morando nessa região, né? Ao contrário de outras aqui, principalmente no centro da cidade e mais voltado para a região do Campo Grande, do Ouro Verde. Se a gente for pensar, por exemplo, nessa UTB, a gente tem 2 parques, então, e uma concentração, uma densidade não tão grande de habitantes, então esse índice ele já caiu aí para um médio, né? O nosso IAVS, que a gente chamou, ele encontra-se médio. Então, feito isso, alguma coisa chamou a atenção, né? Então, como a gente tem que pensar em minimizar?
Mas antes da gente concluir essa análise, um outro levantamento que foi feito foi o que a gente chama de déficit de áreas verdes sociais. Bom, então, ok, eu posso não ter dentro da minha UTB um parque, um bosque, mas eu posso caminhar, claramente, um pouco, pegar um ônibus, né, um transporte e chegar num desses espaços. Mas a gente tem algumas recomendações bibliográficas, né, inclusive de saúde, que indicam que o ideal é que as pessoas possam caminhar pelo menos 30 minutos a pé até chegar numa área verde. Então, considerando isso, a gente cruzou, então, não só a quantidade de área verde que tinha por unidade territorial básica, mas também a acessibilidade a ela. Quanto eu preciso caminhar, né? Quanto tempo eu levo para chegar num desses espaços? E aí a gente identificou, então, as nossas maiores lacunas a partir desse déficit, que são essas áreas aqui mais escuras, né? E aí, onde a gente tem as áreas mais claras, é onde eu não preciso tão fortemente pensar em medidas aí de suprir esse déficit. Bom, e aí então, lembro que eu comentei que os nossos cenários aqui de planejamento são em 10 anos? Então a gente pensou como melhorar essa situação da ausência desses espaços verdes sociais no município aí em 10 anos. Bom, bem audacioso, né, a gente pensar aí em que a gente vai conseguir minimizar, mas a gente tem que dar alguns passos. E como que a gente vai fazer isso? Bom, hoje é claro que a gente não tem mais alternativas da implantação de parques como o Bosque dos Jequitibás, né? A gente não tem mais esse tipo de fragmento, como o Bosque dos Alemães, italianos, em que a gente possa separar aquele fragmento e abrir uma trilha, fazer uma caminhada no centro da cidade. Então, o que a gente pensou foram na implantação de parques lineares, porque daí a gente já consegue melhorar a situação das nossas matas ciliares, resgatando aquele mapa em que eu mostrei para vocês, em que 70% das nossas áreas de preservação permanente estão degradadas. Então aqui eu faço uma junção da restauração dessas áreas de APP ao longo dos cursos d'água, com a implantação de equipamentos de lazer, como uma pista de caminhada, uma ciclovia, um playground, né, uma pista de skate. Então a gente traz alguns equipamentos públicos de lazer, de esporte, para próximo dessa restauração florestal, então ao longo dos cursos d'água, por isso que chamam parques lineares. E aí então a gente definiu em áreas em que a princípio foram entendidas como possíveis da implantação dessas estruturas, foram definidos 49 trechos de parques lineares, minimizando numa escala aí de prioridade, né, considerando a importância de melhorar esse déficit. Então, se em 2025 a gente conseguir instalar esses 49, até 2025 a gente conseguir instalar esses parques lineares, o nosso cenário, em que a gente tinha áreas bastante escuras, né, então o nosso déficit aqui, numa escala de 1 a 8, a gente tem pontos em que essa escala de 8 fica bem evidente. Até 2025, com a implantação dos parques, a gente espera então minimizar, pelo menos em grande parte do nosso território, esse déficit de áreas verdes sociais. Olhando então agora para as nossas áreas verdes com uma função predominantemente ecológica, ou seja, aqueles fragmentos de vegetação em que a gente tem que ter um foco mais voltado para a conservação da biodiversidade, a gente fez um primeiro levantamento, então, das fitofisionomias que existem no nosso município. O que são as fitofisionomias? São as categorias dentro dos biomas que a gente possui. Então, Campinas está numa área principalmente de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, né? Então, principalmente aqui, ó, são esses fragmentos que estão em amarelo na região do aeroporto de Viracopos, também ali na Fazenda Santa Elisa, próxima à Mata de Santa Genebra. A gente tem os principais remanescentes ainda de cerrado do nosso município, mas o que se destaca, e aí mais de 50% dos nossos fragmentos, eles são de floresta estacional semidecidual, que é uma categoria aí dentro do bioma da Mata Atlântica. Então, é aquela floresta em que em algumas épocas do ano, né, as árvores elas perdem aí parcialmente ou totalmente as suas folhas. E aí então, além do cerrado e da floresta estacional, a gente também mapeou áreas em que a gente tem a floresta brejosa ou a floresta paludosa, que estão pintadinhas aqui em laranja, então que são áreas em que a gente tem espécies que se adaptam a esse tipo de solo, né, mais encharcado. E a gente tem alguns
alguns momentos em que a gente tem essa transição. Então, a gente tem uma floresta ali que a gente não sabe ainda bem se é cerrado, se é floresta Mata Atlântica, mas elas estão junto ali nesse momento de transição dentro do território. Além disso, também a gente mapeou algumas áreas que estão pintadinhas em marrom, principalmente aqui na região da APA, que são o que a gente chamou de floresta mista. Ou seja, são áreas em que a gente teve aí alguns anos plantado eucaliptos ou pinos, né? Para corte, mas não foi feito, e aí a gente já tem o quê? Um subbosque, né, de espécies nativas, ou seja, a gente já tem ali regenerando espécies nativas da Mata Atlântica junto com esses antigos plantios de eucalipto e pinos. Bom, então essa é a situação dos nossos fragmentos, então a gente predomina em 50% a floresta estacional, 23% seguido de cerrado, que são as fitofisionomias predominantes. Bom, além disso, a gente também tem 9 unidades de conservação no município. As unidades de conservação, eles são espaços especialmente protegidos por meio da lei federal, orientados pela Lei Federal 9.985 de 2000, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, o SNUC, em que ele traz categorias de unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral. Bom, de uso sustentável são aquelas unidades de conservação em que a gente tem a gente associa um uso daquele espaço, daquela unidade de conservação, usos urbanos, possível extração de algum tipo de bem natural, com a conservação, mas a gente também tem aqueles espaços em que é bem restrito a ocupação humana e outros tipos de atividade que não seja para educação ambiental, para pesquisa ou manejo dessas florestas, dessas unidades. Bom, Campinas então possui 9 unidades de conservação, sendo 6 delas municipais, 1 federal e 2 unidades de conservação estaduais. Bom, vamos conhecê-las. Então, a gente possui aqui, como eu já disse para vocês, a APA de Campinas, que é uma unidade de conservação então, de uso sustentável. A APA de Campinas, ela ocupa aqui no nosso território 1/3 e ela é uma categoria em que permite então o uso urbano e outros tipos de atividades urbanas e rurais em seu território. E por isso ela tem a exigência, não só ela, mas todas as unidades de conservação, da elaboração de um plano de manejo em que traz os objetivos de conservação desses espaços, mas também qual o regramento, programas voltados então para a conservação e os objetivos a que se destina aquela unidade de conservação. E aí a gente tem a APA de Campinas, tem uma sobreposição com uma outra APA, que é estadual, que é a APA Piracicaba-Juqueri-Mirim, que praticamente ela se confronta aqui com a bacia do Rio Jaguari. Bom, então vamos conhecer quais são as nossas unidades de conservação. A mais antiga, então, é a área de relevante interesse ecológico, é a ARIE, Mata de Santa Genebra. Ela é uma unidade de conservação criada em âmbito federal, mas é administrada pela Fundação José Pedro de Oliveira, uma autarquia vinculada ao governo municipal. A Mata de Santa Genebra, embora seja uma unidade de conservação de uso sustentável, as suas atividades restringem, então, principalmente à educação ambiental, ao manejo e pesquisa científica. A área de proteção ambiental de Campinas, ela é uma unidade de conservação criada pelo município em 2001. Ela ocupa praticamente 1/3 do nosso território. Ela compatibiliza, então, como eu já disse ali para vocês, principalmente a conservação e a produção de água, né? Então, ações voltadas à proteção dos recursos hídricos e também das suas florestas, né? A área em que a gente possui aí um maior número de fragmentos. Mas a gente também tem, nessa porção aqui, usos urbanos, em que a gente tem que compatibilizar, então, a ocupação antrópica nessa unidade de conservação e também as atividades rurais no restante. A gente tem uma sobreposição de uma outra APA, né, da área de proteção ambiental Piracicaba-Juqueri-Mirim, que é uma unidade de conservação estadual, né, que é administrada e cuidada pela Fundação Florestal. Bom, também temos outra unidade de conservação estadual, que é a Floresta Estadual Serra d'Água, hoje ainda sob a administração do Instituto Florestal. Bom, essas unidades de conservação, então, como eu já disse, federal, estadual e o restante são as UCs municipais. Então, são unidades de conservação criadas a partir de 2011, então são unidades mais recentes, como, por exemplo, o Parque Natural Municipal do Jatobás, que é uma unidade criada principalmente para a proteção de um remanescente importante de cerrado, ali na margem do Rio Capivari. Mas a gente também tem, numa região ali bastante adensada, né, à margem da Avenida
João Boy do Lope, um outro parque natural municipal, que é o Parque do Campo Grande, e o Parque Natural da Mata, numa região ali com divisa já com Hortolândia. E esses parques naturais municipais, eles são de proteção integral, então a gente não pode ter nenhum tipo de ocupação antrópica nesses espaços, e eles são principalmente voltados à proteção desses bens naturais, mas eles permitem principalmente um uso aí, da população, o acesso a eles por meio de trilhas, de educação. Então, são áreas em que elas ainda não possuem o seu plano de manejo. O que é? O plano de manejo é um documento que está estabelecido ali como essencial, né, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, da Lei Federal, e que esse plano de manejo, então, ele traz o regramento e as orientações, as diretrizes básicas e necessárias para o manejo desses espaços. Só voltando aqui, a Mata de Santa Genebra, ela possui seu plano de manejo, né? Ele foi instituído aí por portaria em 2010, e a APA de Campinas teve seu plano de manejo finalizado e instituído por portaria da Secretaria do Verde, agora em 2019. Bom, a gente também tem uma outra APA municipal, que é a APA do Campo Grande, que é um trechinho ainda de área rural do nosso município, ali no meio do Campo Grande, do Ouro Verde, né? Então, tem uma pressão ali por adensamento e também de conurbação com Hortolândia e Sumaré. Mas ele possui ali nascentes, né, de cursos d'água bastante importantes e também remanescentes de vegetação natural que precisa ser garantida a sua proteção. E além disso, a gente também tem um refúgio de vida silvestre, que é o Quilombo, Mata de Santa Genebra, em que é uma área especial aí do município, porque a gente está protegendo aí principalmente uma área alagada, né, uma planície de inundação importante aí da nossa cidade e que faz conexão, principalmente abrigo ali, né, de aves migratórias próximos à Mata de Santa Genebra. Bom, algumas unidades de conservação, a maioria, exceto as APAs, elas possuem também zonas envoltórias, né, então são as zonas de amortecimento que fazem ali como se fosse uma transição da proteção daquele espaço com os outros usos, né, dentro do território. E aí a gente tem próximo ao nosso município, né, como a Estação Ecológica de Valinhos, um parque estadual da reforma agrária, que estão em Valinhos, mas a sua zona de amortecimento, ela reflete aqui dentro do nosso município e traz algum tipo de regramento específico também. Bom, então esse é o nosso cenário aí das unidades de conservação do município. Então são os nossos espaços especialmente protegidos e que precisam de regramentos bem claros. E ações de manejo também. Bom, o Plano Municipal do Verde, ele abarcou a elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica e que, né, ele é regrado também por uma legislação federal e que traz aí a necessidade do mapeamento das áreas prioritárias, tanto para conservação quanto para restauração, né, para recuperação. Então esse é um mapa das nossas áreas prioritárias para conservação, onde a gente fez uma análise então voltada para os nossos remanescentes de vegetação nativa e a gente foi considerando o que tinha de atributos importantes dentro de cada um, qual que é o formato desse fragmento, ele é mais estreito, ele é mais arredondado, porque isso reflete ali na conservação do espaço, uma vez que a gente tem uma área de borda desse fragmento maior e, portanto, ele está mais ou menos suscetível a vento, a exposição ao sol, e isso traz um que a gente chama de efeito de borda, né? Ele traz um prejuízo maior à conservação daquela floresta, mais propício, por exemplo, a presença de espécies exóticas ou de trepadeiras. Então, tudo isso é importante a gente avaliar, né, quando a gente está definindo aí quais são as nossas áreas prioritárias para conservação. E aí, então, além disso, a gente considerou o que já era unidade de conservação ou estava dentro de uma unidade de conservação, se esses fragmentos possuem algum tipo de, né, se possuem nascente, curso d'água dentro deles, se tem espécies ameaçadas de extinção da nossa fauna ou flora. Então, a partir desse levantamento, a gente fez uma análise e identificou quais são os fragmentos prioritários e aí, então, numa escala aí de muito baixa prioridade a muito alta, então do verde escuro ao vermelho, a gente identificou 5 principais fragmentos que foram considerados muito alto. O deles, então, a Santa Genebra, a Mata Ribeirão Cachoeira e alguns fragmentos aqui próximos, então, nosso ponto de captação de água. Então, esses fragmentos são aqueles em que a gente tem que ter
uma ação aí voltada para a conservação mais atenta, né? E aí, o mapeamento das áreas prioritárias para a recuperação. Então, a gente não considerou somente os fragmentos, mas as áreas ainda não ocupadas, não antropizadas do nosso território, em que é possível a gente trabalhar ali com medidas de restauração, como a recuperação, plantio, a conectividade entre esses espaços. E aí, também por meio de uma análise e alguns atributos ambientais importantes, a gente definiu quais eram as áreas prioritárias para a recuperação, também numa escala aí de muito baixa a muito alta, do verde escuro até uma escala de vermelho escuro. E aí a gente também definiu então quais são esses pontos, né? E aí também se destacaram as áreas em que a gente tem que pensar na recuperação das nascentes, né? Plantio, principalmente de espécies nativas, próximo ao ponto de captação aqui do Capivari, ao ponto do Atibaia, no entorno, né, na zona de amortecimento da Mata de Santa Genebra, e alguns pontos aqui na várzea do rio Atibaia, fazendo divisa com o município de Jaguariúna. Então, esses mapas eles trazem para a gente e orientam quais são as medidas e ações de manejo e as áreas onde a gente tem que focar, primeiramente, as ações de restauração ambiental. E quando a gente, então, analisa diversos outros fatores, igual a gente fez ali com os recursos hídricos, né, mapeando quais eram as microbacias em que a gente tinha uma maior pressão sobre os recursos hídricos, a gente também fez uma análise aqui voltada para a condição dessas microbacias em relação à cobertura vegetal. Então, a gente considerou qual a área ocupada por cada microbacia com vegetação natural, como eu disse para vocês, a questão da borda desses fragmentos é importante. Então, qual a razão do total de bordas pelo número de fragmentos na microbacia, tamanho médio dos fragmentos nessa microbacia e a distância entre eles, né? Então, são análises que a gente chama de ecologia da paisagem, mas que trazem um resultado importante que deve ser considerado aí no nosso diagnóstico. E aí, a gente, então, também numa escala de muito boa condição a muito ruim, a gente identificou 3 microbacias em que essa situação é bem ruim, que são essas em vermelho. Se vocês lembrarem, a microbacia 9, ela também mostrou que ali ela também tem uma pressão maior sobre os recursos hídricos, né? Bom, e aí a gente tem apenas uma microbacia numa condição muito boa, que é a microbacia aqui do rio Capivari-Mirim. Bom, a gente também predominou praticamente as microbacias numa condição boa ou média. E aí a gente também estimou, né, um cenário até 2026 para melhora dessa condição e nesse caso, pensando então nos nossos fragmentos de vegetação, né, nas nossas áreas verdes, a gente consegue até 2026, dependendo das ações e se a gente conseguir de fato efetivá-las, a gente traz uma melhora, principalmente a gente exclui algum tipo de situação aí em que a gente tem uma condição da microbacia muito ruim, né? Então, essa é a nossa meta aí estabelecida. Para isso, então, a gente pensou em algumas alternativas, dentre elas, o que a gente chamou de linhas de conectividade, que é um traçado que foi definido no Plano do Verde, voltado principalmente para aquelas áreas em que a gente definiu prioritárias para recuperação e para conservação, e um caminho em que é possível conectar esses fragmentos de vegetação, né? Então, é lógico que a gente está passando aí por áreas que são um pouco mais urbanizadas, né, consolidadas, mas que a gente tem algumas alternativas aí, como eu disse, os próprios parques lineares já é um meio da gente efetivar essa área de conectividade, que não só pelos corredores ecológicos. Mas esse traçado aqui, que praticamente dá a volta no município pelos nossos principais rios, ele chega a 280 quilômetros, mas é como se fosse uma linha orientativa aí das nossas ações, visando então a conectividade essencial para a manutenção desses espaços. E aí a gente consolida tudo dentro do Sistema de Áreas Verdes e Unidades de Conservação, que é um SAVE-UC, como a gente costuma chamar internamente, então é um sistema em que ele é composto pelos principais elementos aí que eu trouxe para vocês, e cada um possui as suas especificidades, as suas formas de manejo, o regramento, se for o caso, medidas para conservação ou restauração, recuperação dessas áreas. Então, o nosso SAVE-UC, ele inclusive é um dos elementos estruturadores do ordenamento territorial estabelecido pelo plano diretor do município, né, agora de 2018,
e ele então ele entra dentro do regramento do plano diretor e traz então as áreas de várzeas, as unidades de conservação, as áreas de corredores de conectividade, os parques, as áreas de preservação permanente. A gente também tem um elemento que são os patrimônios naturais tombados, então são fragmentos, remanescentes de vegetação natural tombadas pelo CONDEPAC, né? Então são áreas em que elas não podem ser suprimidas e já tem também uma atenção especial a elas no sentido de regramento de suas envoltórias, e os fragmentos de vegetação natural mapeados. Então todos esses elementos eles compõem o nosso SAVI-UC, e que ele possui objetivos aí bem definidos também. Bom, e aí dentro então da nossa linha de conectividade, trouxe para vocês alguns dos corredores ecológicos que já estão estabelecidos em normativa, né, municipal, em que então a gente define aqui claramente qual o tamanho desses corredores ecológicos, a largura, que tipo de passagens de fauna às vezes eu preciso fazer para que a gente permita aí o fluxo dos animais que estão transitando pelo nosso território. Então hoje a gente já tem 5 corredores ecológicos, o da Mata de Santa Genebra, o da Unicamp aqui da Mata Santa Genebrinha, o corredor ecológico São Vicente, Serra d'Água, e também o corredor ecológico Capivari-Jatobás. Se a gente observar, a intenção deles é sempre conectar um fragmento bem importante, como uma unidade de conservação, né? Então aqui no caso a gente tem o Parque do Jatobás, aqui a gente tem a Floresta Serra d'Água, a Mata de Santa Genebra, um fragmento muito importante ali próximo à Unicamp, que é a Mata de Santa Genebrinha. Então esses corredores eles trazem aí algumas restrições e também um regramento do que pode e que não pode ser feito, e quais as medidas que a gente tem que fazer para de fato efetivar, para a gente conseguir de fato implantar essas áreas, né, visando a conectividade entre esses espaços e garantindo aí uma melhor conservação da biodiversidade. E aí, dentro do Plano Verde, um dos programas que a gente conseguiu estabelecer foi justamente ampliar a nossa linha de conectividade para a região metropolitana de Campinas. Então, aquele mapa que eu mostrei inicialmente para vocês dos 20 municípios, hoje ele abarca também uma área de conectividade, que é essa em verde. Em laranja a gente tem a divisa aí dos municípios, né, dos 20 municípios. E essa área de conectividade, ela está dentro de um programa que chama Reconecta RMC, focado então para ações de biodiversidade, de conservação da fauna e flora, e também de capacitação e fortalecimento dos órgãos ambientais municipais, né, pensando então no ordenamento ambiental para a nossa região metropolitana. E aí todo esse diagnóstico então do nosso Plano do Verde, de recursos hídricos, de saneamento, do plano de manejo da APA também, eles refletem no nosso plano diretor do município, né, finalizado aí em 2018. Como eu disse, o SAVI ele faz parte ali de um dos elementos, né, estruturadores do ordenamento territorial. Eles também refletem então na lei de uso e ocupação e parcelamento do solo, né, também uma lei recente, né, na revisão dessa lei foi considerado então os nossos elementos ambientais, as restrições que os mesmos possuem. E aí então esses elementos ambientais eles também são considerados no cadastramento, por exemplo, de uma nova gleba. Quando a gente olha as diretrizes ambientais incidentes para cada novo loteamento que vai ser feito, e aí então aquele loteador ele já sabe que na gleba dele incide um corredor ecológico, um parque linear, quais as medidas que vão ser, né, de obrigação desse empreendedor. E aí é quando a gente começa então também junto nessas possibilidades aí das novas áreas particulares, mas também ações das nossas áreas públicas, que a gente vai mudando a cidade e de fato conseguindo efetivar aí o que foi planejado dentro desses planos ambientais. E aí, na escala então metropolitana, a gente tem o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, o PDUI, que é como se fosse o plano diretor do município, né? Mas é para a região metropolitana, ele ainda não foi finalizado, mas a gente conseguiu então inserir e definir também a área de conectividade, né? Então aquele mapa que eu mostrei antes para vocês, como uma área estratégica aí do ordenamento territorial da RMC. Bom, então são os instrumentos e as normativas legais, além dos planos, né, como eu disse, já instituídos por decreto, por lei, mas então que refletem aí todo esse planejamento e as novas ações que a gente, né, definiu nos mesmos. E aí dentro desses planos eu selecionei alguns dos programas, mas a gente tem aí mais de 20 programas que foram estabelecidos nesses planos, que já estão aí a todo vapor, que já estão trazendo alguns resultados, né? Então vocês vão ouvir também nas próximas aulas falar sobre alguns desses programas e os status em que eles se encontram aí já passado uns 4 anos, né, da conclusão dos planos. Então, por exemplo, um deles é o pagamento por serviços ambientais. Então,
o PSA, então a gente tem o PSA Água, em que ele faz o pagamento, né, para alguns proprietários rurais habilitados por meio de edital. A gente tem um conselho diretor do PSA, em que ele traz um valor aí que pode ou não ser monetário para esses proprietários rurais que fazem adequações ambientais nas suas propriedades. Então eles fazem, por exemplo, a adequação do esgotamento sanitário, né, a gente consegue fazer aí a parceria e a doação de fossas sépticas, por exemplo, né, de biodigestores. Eles fazem a restauração das suas áreas de preservação permanente por meio do Banco de Áreas Verdes, que é um outro instrumento que a Secretaria Municipal do Verde ela possui. Então, a gente começa aí por alguns instrumentos mudar o cenário, né, para a gente conseguir chegar no cenário que a gente considerou aí possível até 2026. Então, o programa Reconecta RMC, que é o da região metropolitana que eu já comentei com vocês. A gente tem o programa também dos parques lineares. Então, os parques lineares, eles possuem principalmente 2 caminhos aí de implantação. Um deles são nas novas glebas, né, então nos novos parcelamentos de solo, o empreendedor ele já traz para a gente ali para avaliação o projeto básico, o projeto executivo, e ele sabe que vai ser o responsável pela implantação daquele parque linear nesse novo bairro, né? Mas também as medidas públicas como adaptação e restauração das áreas de preservação permanente, a implantação de equipamentos de lazer, como um parquinho, uma academia de terceira idade, que a gente consegue fazer isso também sem utilizar dos recursos, né, do orçamento da prefeitura, mas a gente faz isso por meio de compensação ambiental administrada pelo Banco de Áreas Verdes, né, que são os termos de compromisso ambientais, ou então por meio dos termos de ajustamento de conduta. E como eu disse, também a gente tem um programa de saneamento rural sustentável, que ele então oferece aí por meio de doação, adequação dos sistemas de esgotamento das propriedades rurais, que não são atendidas pela Sanasa, por exemplo, né, que são as áreas rurais, e aí então a gente leva aí as fossas sépticas biodigestoras, ou então jardins filtrantes, alternativas tecnicamente viáveis de equação aí dos efluentes nas áreas rurais. Então esses são alguns dos programas que vocês vão conhecer aí um pouco melhor nas próximas aulas. E aí, só para finalizar então, a gente tem todos esses mapas, todas essas informações ambientais disponível numa plataforma que chama geoambiental.campinas.sp.gov.br, em que é possível fazer o download de todas essas camadas. Então, ali, ó, se a gente olhar, a gente tem aqui pelos programas ambientais, o plano do verde, então você consegue visualizar os parques lineares, os corredores, quais são as propriedades rurais em que já foram beneficiadas pelo PSA ou que já receberam as fossas, né? Os corredores ecológicos, as unidades de conservação, enfim, está tudo disponível ali para você ir conhecendo melhor o território. Isso pode ser utilizado também em aulas ou para algum tipo de pesquisa. Então, essa informação está aí toda de forma bem transparente, democrática e acessível para quem quer que seja, inclusive num formato aí de possibilidade de fazer download dessa camada. Então, acessem aí o Geoambiental, que vocês vão conhecer muito sobre o nosso território. Então é isso, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Aproveitem as próximas e muito obrigada. Até mais!